Desliga a TV e vai ler um livro. Ou melhor, desliga o computador e vai ler um livro? Desliga o celular e vai ler um livro. Tá, desliga esse podcast e vai ler um livro. Oi, gente, meu nome é Luan Machado, eu sou professor de português para estrangeiros e esse é o Comprehensible Portuguese Podcast Portugueses, ou melhor, podcast de português compreensível portugueses. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o episódio número 4. Esse é o quarto episódio do podcast e nesse episódio eu quero falar sobre essa frase do título: desligue a TV e vá ler um livro. Mas por quê? Continua ouvindo esse podcast e eu já te conto. Bom, em primeiro lugar, essa frase era de uma campanha antiga de um canal de televisão chamado MTV ou MTV, como a gente falava no Brasil, MTV ou MTV, com pronúncia brasileira. É um canal de música, um canal de televisão dedicado à música. O objetivo dessa campanha era lembrar as pessoas que, sei lá, livros existem. O objetivo era dizer que leitura, o ato de ler, é algo importante. Nesse caso, mais importante do que assistir televisão, por exemplo. Mais importante que ficar na frente da televisão assistindo televisão naquele momento. Basicamente, a campanha sugeria literalmente parar de assistir a televisão agora. O que era muito chocante, muito impactante. Desliga a televisão e vai ler um livro. Simples assim. Sinceramente, eu achava genial essa campanha. Porque é como se eu falasse agora: para de ouvir esse podcast, para de ouvir, pausa o Spotify, pausa o YouTube, sei lá, fecha tudo e vai ler um livro. É exatamente isso. Coragem. Coragem. Eu acho que os publicitários foram muito corajosos com essa campanha na televisão. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem, ou eles sabiam, talvez, que as pessoas, pelo menos a grande maioria, não ia desligar a televisão. Pelo menos não naquele momento, instantaneamente. Enfim. Então, nesse episódio, eu vou falar um pouco sobre isso e sobre a repercussão que isso teve na época. Vamos começar! Eu dividi esse podcast em 4 pontos. Então, vamos ao primeiro ponto. Essa campanha deu certo. Para entender por que essa campanha deu certo, dar certo significa funcionar ou chamar a atenção. Então, para entender por que ela funcionou, por que ela deu certo, a gente tem que entender que, infelizmente, a leitura não era um dos principais hábitos ou uma das principais atividades entre os brasileiros da época. Isso aconteceu por volta de 2004 ou 2005, não lembro exatamente. Hoje em dia, eu acredito que a situação não mudou. Infelizmente, eu acredito que até piorou hoje em dia a leitura. Mas não tenho dados, estou dizendo minha opinião. Segundo ponto.
O canal que fez essa campanha era um canal inovador. A MTV brasileira, ou a MTV brasileira, sempre foi um canal diferente do resto. Essa campanha é um ótimo exemplo que eles experimentavam coisas que os outros canais não costumavam fazer, pelo menos na mesma época. Pedir para os telespectadores desligarem, com certeza foge totalmente do comum para um canal de televisão. Terceiro ponto. Por que foi inovador? Bom, a forma que eles fizeram foi muito, muito interessante. Eu vou descrever para vocês agora como era essa propaganda. Tinha uma tela preta, escura, e um homem falava: tédio, falta de criatividade, confusão, burrice, conformismo, desliga a televisão e vá ler um livro. Exatamente assim. Isso tudo acontecia com um barulho no fundo, um ruído de interferência o tempo todo. E as palavras que eu falei duravam apenas 15 segundos, mas a propaganda inteira durava 1 minuto, 2 minutos, talvez mais. E a partir das palavras, ou depois das palavras, tinha apenas esse ruído no fundo, com as palavras desliga a TV e vá ler um livro e o logotipo do canal. Eu acho que muitas pessoas trocavam de canal quando essa propaganda passava, quando elas assistiam essa propaganda. Então, eu não sei se a campanha criou mais leitores, eu acho que não, talvez, mas com certeza ela criou um pouco de reflexão sobre ficar olhando para uma tela de vidro. Eu acho que esse objetivo com certeza foi alcançado. Com certeza as pessoas começaram a pensar sobre estar ali olhando para uma tela, assistindo televisão. Então, reflexão foi criada, com certeza. Na minha opinião, arte deve ser algo que cria algum tipo de incômodo, algum tipo de reação. E eu adoro arte experimental. Eu acho que essa propaganda foi um protesto metalinguístico. Palavras complicadas, mas na minha opinião foi um protesto metalinguístico. Ou seja, significa que foi uma forma de protestar contra a televisão, contra o hábito de assistir televisão, através da televisão. Por isso, metalinguístico. E eu acho genial essa propaganda. Quarto e último ponto, até hoje eu lembro dessa propaganda. Até hoje. Me marcou tanto que eu tô aqui compartilhando com vocês, inclusive. Mas eu fico me perguntando, hoje em dia, como a gente poderia passar a mesma mensagem através de uma propaganda? Como a gente poderia adaptar essa mensagem para os dias atuais? Não sei. Desliga o celular e vai ler um livro? Desliga o Wi-Fi e vai ler um livro? Não sei. O que tu acha? Como a gente poderia adaptar essa campanha para os dias de hoje? Como que a gente pode ser inovador e metalinguístico em tempos de TikTok, Facebook, WhatsApp e redes sociais? O que tu acha? Eu adoraria saber a tua opinião. Então, tu pode acessar o site www.portugueses.com.br e me conta lá nos comentários como tu acha que essa campanha pode ser adaptada para os dias de hoje, para 2021.
basicamente. Ah, e outra coisa. Se tu quiser assistir a campanha original, a propaganda original da televisão, eu vou deixar o link lá no site também. Então, tu pode assistir a campanha original sobre a qual eu falei nesse episódio. Acessa lá para assistir. Bom, muito obrigado mais uma vez por ouvir esse podcast. Muito obrigado por me ouvir. Mas agora, desliga esse podcast e vai ler um livro em português, claro. Gente, meu nome é Lua Machado. Esse foi o 4º episódio do Comprehensible Portuguese Podcast Portugueses, ou melhor, podcast de português compreensível portugueses. Muito obrigado por ouvir, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau! Eu fico pensando